Bom, boa tarde a todos vocês que ficaram aí até essa hora, depois de muita conversa, né? Muita conversa. Nós vamos tentar passar uns dados de uma parte de tecnologia para a cafeicultura, que a gente vem trabalhando há 10 anos em cima disso, com resultados aí, vou mostrar para vocês, significativos, né? E que todo produtor pode utilizar, seja pequeno, médio ou grande. O objetivo do título da palestra, né? Que é a cafeicultura de precisão. Nós estamos com tecnologia, resultados, pesquisa e custo-benefício. Então, só para a gente ter uma lembrança, essa tecnologia é antiga pra caramba. Ela começou em 1920, nos Estados Unidos, onde uns pesquisadores descobriram que existia uma variabilidade de fatores de fertilidade praticamente a cada metro. Então, na época, como o pessoal tinha propriedades pequenas, era tudo feito manualmente, essa variabilidade era feita, corrigida, com aplicações manuais. Então, por exemplo, num hectare de café, nos primeiros 100 metros você tinha, 50 metros você jogava 1 quilo de calcário, nos outros você jogava 200, nos outros jogava 300 gramas e assim por diante. De uma forma que você uniformizava em faixas demarcadas. Resultando, eles conseguiram, lá para 1920, eles conseguiram uma redução de 40% dos insumos que eles usavam, seja o calcário, seja os adubos normais. E um aumento consequente de produtividade, que seria a mesma coisa de pegar uma lavoura, vamos dizer, de 100 hectares, que você tem manchas que produz 20 sacos, outra de 40, outra de 50, provavelmente em função de fertilidades diferentes ou ataque de praga, doença diferente. Tá certo? Então nós vamos tentar mexer dentro disso. Até 1980, essa tecnologia parou. Por que parou? Porque iniciou nessas pequenas áreas, era agricultura familiar. Aí veio a guerra, aí as áreas começaram a ficar grandes de plantio, crescimento de população, então não dava para fazer em manchas pequenas. Então saiu a mão de obra, entrou a mecanização, então, para atender a necessidade de alimentos. Então, por isso que em soja, milho, arroz, começou a se fazer toda a mecanização e essa tecnologia ficou relativamente parada, né? Bom, a tecnologia foi retomada porque apareceu na tecnologia geral, principalmente através dos Estados Unidos e da Rússia também, os sensores, o sistema de posicionamento geodésico, monitoramento de colheitas e avanço da informática. Com isso aqui, é possível você gerar mapa de produção, você sabe na sua área, cada pedacinho, quanto vai produzir, e você também aplica os insumos de acordo com aquela produtividade que vocês têm. E isso, então, resulta, além da maior produtividade, redução de insumos na cafeicultura. A grande expansão, em 1990, apareceu o GPS, né, que é o Sistema de Posicionamento Global, por satélite, que foi liberada pela NASA. Até 1990, os americanos não liberaram essa tecnologia, então a agricultura de precisão era realmente parada. E depois o sistema de navegação global via satélite. No Brasil, já nos anos 90, o pessoal mais avançado de grãos, de soja, de milho, começou a importar colhedeiras com GNSS, que são computadores de bordo, né? Sistema de geração de mapas de produtividade, somente para grãos, para culturas perenes, até mais ou menos essa data, não existia
absolutamente nada. Nem para café, nem para citros, nem para outras culturas de porte alto. Aí começou uma evolução. Então, as escolas, a Exalc, lá em Piracicaba, em 93, o projeto Aquários, lá no sul do país, publicações da Unesp, da UFRA, da Exalc, da Federal de Viçosa, cursos da FATEC, começou a realizar pesquisas e começou a aparecer isso aqui que foi muito importante. Empresas prestadoras de serviço, tá certo? Então está envolvido nessa tecnologia várias universidades levantando esse nível tecnológico. Então no café, eu e o Faquin, que trabalha numa firma chamada Meta, nós começamos a fazer em café, e além do professor Silva, né, lá da UFLA, entre outros. Então, o que nós fizemos? Eu via lá, eles têm em torno de 20 mil hectares de grão, fazendo agricultura de precisão em soja e depois em milho. E nós estávamos plantando café lá, hoje já está com quase 800 hectares nessa fazenda. E eu falei com o Faquin, com o Wilson, pô, vou poder botar isso no café. Ele falou, não dá jeito. Tem que aplicar com caminhão e não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, não, vamos tentar fazer. E aí nós começamos a fazer modificações e conseguimos chegar no café. Então, o que nós conseguimos fazer no café hoje? Nós analisamos a fertilidade do solo, física e química, nutrição foliar, toda a fitossanidade, praga e doença, com detalhamento, os tratos culturais, mato, poda, a colheita, produção e a mecanização. E os rádios de pesquisas acadêmicas aplicadas. Então, tudo isso aqui está sendo feito e é feito com sucesso, né? Então, aqui, nós passamos para ter um conceito seguinte: cafeicultura de precisão é o sistema de gerenciar com base na variabilidade espacial é variabilidade de pedaço em pedaço do solo, né? A lavoura de café. Aí, com isso, a gente corrige as desuniformidades que interferem na produtividade, sejam elas de ordem genética, fertilidade química física, estado nutricional, fitossanidade de pragas e doenças do solo e da planta, práticas culturais como o controle do mato, adensamento, poda e colheita. Ou seja, dá para atuar em todos os tratos nutricionais, fitossanitários e culturais da lavoura da gente. Ok? Bom, vantagens. A gente melhora o aproveitamento dos insumos, máquinas, equipamentos e tecnologia disponíveis. Isso aqui tem resultado em redução de custo, maior retorno econômico, vou mostrar para vocês quanto que dá para economizar e quanto que dá para aumentar a produção, e minimiza efeitos negativos ao meio ambiente, mantendo maior nível de sustentabilidade, que é o termo que todo mundo gosta de falar, né? Sustentável, autossustentável. Isso não é um caminho para a gente atingir. Os passos para a gente aplicar a aplicação da agricultura de precisão, a gente tem que definir um negocinho aqui que chama grade. Ou seja, qual que é o tamanho da área que eu vou amostrar. Hoje, por exemplo, se o lavoura tem 50 hectares, o cara faz lá 20 ou 30 amostras, se for uniforme, faz uma amostra de solo e faz a recomendação por 50 hectares. Então nós estamos sabendo que tamanho que eu vou fazer. Hoje a grade definida para a agricultura de precisão é de meio hectare. Nós fazemos uma amostra de solo ou avaliação de qualquer praga, doença em meio hectare. Então a eficiência é absurdamente alta. E isso foi feita pesquisa que comprovou isso, e também pesquisas que não estavam relacionadas à cafeicultura e foram, coincidentemente, feitas na mesma época, na Exalc e por o professor Morim, que é um dos especialistas da área. Então, no campo,
São 3 fases. A gente define a grade, tem o trabalho do campo, tem o trabalho do escritório e volta para o campo. Então, primeiro no campo, eu vou delimito a área, faço o perímetro da minha lavoura, né? 20 hectares, eu corro ela todinha, coleto as amostras, no caso de meio hectares, vou para o escritório, ou pego uma firma para fazer para mim, tabulo os dados, construo os mapas de aplicação. No campo eu faço a execução. Aí eu tenho as ferramentas, que é o microprocessador, GPS, etc., que vai aplicar praticamente de metro em metro a quantidade que precisa do calcário, do fósforo, do potássio e outras coisas. Então vocês veem o que é, e também o controle da aplicação, que o mapa gerenciado, o próprio tratorista, ele não precisa nem pensar se ele errou a linha. O próprio equipamento vai levar ele na linha direta, voltar e vai apagando já o que ele aplicou. Certo? Bom, isso aqui é só para vocês verem. É um aparelho de GPS. Aqui é uma área delimitada. Só exemplos, né? Lá é o ponto, distância do ponto até a área que a gente faz. A bússola indicando a condução, né? Esse aqui é um trado para fazer rápido. Então, um triciclo e 2 homens desse, eles fazem amostragem para 200 hectares. Então, isso aí é feito em firma. Você pode fazer na sua propriedade, através de módulo, ou contratar serviço para isso aí. E isso é anotado naquele equipamento que está na mão desse produtor, e isso aqui, as amostras ficam desse ponto. Se a lavoura levar 200 anos lá, aquele ponto que vai ser sempre amostrado. Tirando o erro que a gente faz na amostragem de solo, que às vezes eu estou com preguiça, eu ando só um pouquinho na rua de café e já volto. Às vezes eu estou com vontade de andar, aí eu ando 50 metros. Então a gente entra em volta dos carregadores, né? O ser humano tem uma coisa muito bonita que é a preguiça, né? Então, é o seguinte, ó. Limites. Eu peguei a minha área, eu passei a bússola aqui, eu limitei, ó. Eu tenho uma meia-lua aqui, que é a minha área. Aí depois eu vim, eu jogo uma grade em cima, cada pontinho desse aqui é uma amostra, é meio hectare aqui. Depois, esses quadradinhos aqui, essas 5 amostrinhas, vai dar uma amostrinha de cada quadradinho desse. E aí eu gero um mapa. Se eu usar uma grade de 1,5 hectare, quer dizer, tirar uma amostra a cada 1,5 hectare, está tudo verde, está bonito, ó. Né? Se eu passar para 1 hectare, começou a aparecer um problema aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é magnésio, ó. E se eu jogar com meio hectare, eu já tenho aquela arinha vermelha lá, que está altamente deficiente. E aquela área deficiente lá, o que ela vai fazer? Vai fazer produção menor de café. E eu vou ficar gastando o mesmo adubo lá. Eu vou gastar o mesmo calcário lá. Tá certo? Então, por isso que a grade é feita de meio e meio. Quanto menor a grade, até meio hectare, mais eficiências vocês têm no sistema. Isso aqui foi o primeiro equipamento para a gente fazer a aplicação. Isso foi feito na Fazenda São João Grande, lá em Patos de Minas. É uma Commander adaptada para fazer aplicação de insumos de taxa variável. Esse aqui é o exemplo, aqui é só o azulzinho para vocês verem, já está numa lavoura de café. Esse é um mapinha, onde vai aplicando e ele vai apagando. E aqui é para mostrar para vocês uma aplicação de calcário, de taxa variável, onde nesses primeiros... Dá para você tirar aquela cadeira de lá? Só um minutinho, desculpa. Se a cadeira está atrapalhando um pouco ali, vamos fazer o seguinte. Ali aqueles primeiros, vamos dizer aí, são 1, 2, 3, 4, 6 pés. Aqueles primeiros 6 metros ali, ó. Né? Aqui onde está o vermelhinho, vocês estão enxergando, não tem calcário. Por quê? Porque a análise daquela área lá estava com V acima de 55, 60. Não precisa jogar calcário. Aqui já, eu tenho outra mancha, obrigado. Outra mancha com uma dose de calcário, provavelmente de umas 2 toneladas. Lá na frente, provavelmente com 1,5 tonelada. Então,
além de uniformizar, eu não gasto onde eu não preciso. Para aí que vai a economia de insumos e a uniformidade para se chegar a uma produtividade maior possível. Aqui é um exemplo para vocês verem, ó. Esse pedaço aqui, inicial, né? Não precisou calcário, aqui precisou, lá no fundo não precisou. Isso é uma pós-colheita. Né? Bom, o exemplo de longa duração que eu vou mostrar para vocês é uma lavoura. Hoje ela está com 12 anos, eu vou mostrar desde a formação, e tem 6 safras consecutivas. Eu já estamos indo para a 9ª safra consecutiva com esse sistema. Desde que nós inventamos lá atrás a maquininha que dá para aplicar, a gente tem feito isso. É uma área de 100 hectares, embaixo de um pivô, lepa, de 100 hectares. Então, o que nós estamos fazendo lá? Correção do solo, aí eu forneço o cálcio magnésio, a fosfatagem, que é o fósforo, a potassagem, que é o potássio. Então, eu uso o calcário, comumente, o MAP e o cloreto de potássio para fazer as aplicações. Eu posso usar super simples, posso usar um calcário mais ativo, posso mudar do jeito que eu quiser. Mas, basicamente, nós fizemos isso aqui. E aí, a fazenda, só para lembrar, é lá a Fazenda Gaúcha, Presidente Olegário, são 112 hectares de café, a altitude lá é muito boa, 912, um catuaí 144, 4 por meio, 5 plantas por hectare, pivô central, lepa, certo? E a produtividade, vocês guardem bem esse número, não é fácil ter essa produtividade. A primeira safra nossa lá foi uma catinha em 2007, deu 12 sacas. A primeira safra econômica, com 30 meses, deu 106 sacas. A segunda safra, 49, a terceira, 92, a quarta, 42, a quinta, 81, a safra, essa agora, 38, e essa que nós escolhemos agora, do ano passado, voltou nos 93 sacos. Só que agora a lavoura está grande, está agarrando no pivô, nós tivemos que fazer um decote. Então eu consegui uma média de 68 sacos. Isso é real, gente. Isso não é o cara falando assim, ah, minha média é 40, a minha média é 70, a minha média tem cara que vem falar para você, né? Minha média é 80. Não existe isso. Eu até assustei com todos esses valores que nós conseguimos. Tá certo? E isso tem se repetido em mais ou menos uns 6.500 hectares que eu acompanho, que eu sou consultor desse pessoal, onde nós implantamos nesses 10 anos o projeto. Tá certo? Bom, aqui é 6 anos de análise, como que funciona. Aqui é um mapa. O V% médio daqui era 22, aqui 35, aqui 38, né? 58, então ele foi melhorando. Mas nunca vocês vão ter a área todinha de vocês azul ou verde escuro. Por quê? Você usa ureia, acidifica. Você usa sulfato de amônio, acidifica. Então, todo ano que você faz a calagem, você corrige, aí a planta começa a crescer, você põe o nitrogênio, que é o que mais acidifica, seja ureia, seja sulfato de amônio, seja nitrato, e mesmo assim, devagarinho, ela vai melhorando, ó, tá certo? Bom, aqui já é o mesmo que a aplicação de calcário. Vocês veem que a partir no primeiro ano, nós começamos a consertar, tinha mais vermelho, foi diminuindo. O ano de carga alta é mais vermelho, por quê? Porque eu ponho mais nitrogênio. O ano de carga baixa, mais verde, porque eu tenho menos. Faltou o mapinha daqui, e não sei se estão enxergando, aqui eu pus cafeicultura de precisão e o normal. Quanto eu gastaria nesses 112 hectares aqui e quanto eu gastei. E a diferença é que eu economizei. Então aqui eu economizei 62 toneladas, aqui 30 e assim por diante. Depois eu vou deixar essa palestra para vocês aí, vocês podem ver quanto que dá para reduzir de calcário, fazendo aplicação de calagem com a agricultura, cafeicultura de precisão. E o custo de redução em função da
cafeicultura de precisão para calagem, foi esse aqui. Eu iria gastar essa quantidade aqui, cafeicultura de precisão, eu gastei 52 na média de todos os anos, eu gastaria 79, eu economizei 27 mil e a percentagem de redução média aqui foi de 34%. Eu reduzi, nesse período de 6 anos, 34% do calcário que iria utilizar. Além da quantidade, tem aí o carreto e a própria aplicação. A economia foi aqui uma economia de R$ 45,42 por hectare, com preço de calcário de R$ 85. Essa aqui já é mapa de fertilidade por solo. Vocês veem que aqui nós fomos aplicando, chegamos aqui nessa safra que foi baixa, praticamente com nível, não precisa fazer fósforo. Tá certo? E aqui apareceu uma manchinha, provavelmente por algum problema de carga maior, que gastou mais. Então nós conseguimos, em 6 anos, praticamente não precisa mais se usar fósforo na área. Né? Esse aqui também, está escrito aqui, as taxas de aplicação do MAP, ano a ano. Aqui foi uma economia de 3 toneladas, aqui de 5, aqui de 8, aqui de 6, aqui de 6 e aqui de 5. Essas economias acontecem ano a ano. E aqui, para vocês terem uma ideia, nos 6 anos, eu joguei 130 toneladas de MAP contra 191 que eu jogaria se eu fizesse análise comum, como todo mundo, a maioria faz. Né? Então aqui já fica significativo. Uma economia de 62 toneladas por ano, a economia aqui foi de R$ 1.121, ou R$ 102 por hectare. Mais os 40 e tantos, mais os 50 lá de trás, já tem economia de 150. Né? Agora, não é a economia só que interessa, é a uniformidade para você ter uma produtividade mais igualada, e não ter aqueles piques muito altos e muito baixos. Né? Bom, aqui é o caso do potássio, né? Mapa de fertilidade do P, aqui como é que subiu essa velocidade. O P saiu aqui, 0,82, 2, e foi assim. Esse aqui é o CTC da coisa. Então tinha uma mancha muito fraca de potássio, eu fui melhorando ela. O potássio acumula no solo, eu vou aproveitando ela o máximo que eu posso. E aqui os mapas de aplicação do potássio em quilo por hectare. Aqui eu economizei 34 toneladas, aqui 12, aqui 3, aqui 36, aqui 4 e aqui 21 toneladas de potássio, de cloreto de potássio por hectare. Certo? Coisa que a gente gastaria mais se não tivesse esse programa. Em resumo, nos 6 anos, eu gastei 250 para produzir aquela média e todas aquelas produtividades, gastei 257 toneladas de cloreto de potássio fazendo cafeicultura de precisão, contra 344 feita na parte de cafeicultura normal. Então, uma economia bastante significativa aqui de 8.580, ou seja, R$ 185 por hectare. Somado mais aquele 100, mais o outro, a economia já foi lá para os seus R$ 250 por hectare. E os preços ativos e atuais aqui que a gente fez. Né? Bom, resumindo, a redução de custo por hectare foi de 45 do calcário, 107 do MAP e 185 do potássio. Então tive uma redução de custo anual por hectare de R$ 338. Né? Se eu multiplicar isso aí por 10 anos que nós já estamos lá, já comprei praticamente um trator com essa economia. Bom, aqui é só para mostrar esse pivô, como ele é, e as produções. Aqui é a época do plantio, o alinhamento, muda amarelinho aí, muda bastante com o sol, na região é muito quente, a gente tem que deixar ela adaptada nesse sentido. Aquele tempo plantava com bastante gente, né? Tinha gente. Aqui é ela já, o pegamento depois, aqui é a proteção de vento, aqui para vocês terem uma noção
né? Isso aqui usa-se o que tem mais de tecnologia para controle de praga e doença. Um fator importantíssimo. Não adianta nada fazer agricultura de precisão se não tiver um controle de praga, doença complementar, né? Então isso aqui, para vocês terem uma noção do padrão do plantio. Esse aqui é quando ele estava com 7, 8 meses. Esse aqui é a primeira, a catinha, essa uniformidade aqui, 12 sacos, né? Esse aqui é a primeira safra, 106 sacos. Esse aqui é um exemplo do pivô. É uma região muito seca, vocês devem estar vendo no fundo lá. Esse aqui é a produção dos 106 sacos, que inclusive a nossa adubação nitrogenada ficou um pouquinho aquém, mesmo jogando 580 quilos de nitrogênio aí, era para ter subido até para uns 650 pela produtividade que teve. E aqui é outra imagem do carregamento, deu café, a gente chama que dá café até na raiz, né? De baixo em cima. Depois no ano seguinte é outra imagem dela, né? Depois, no ano seguinte, com 49 sacos, aqui não é a produção, aqui é a recuperação da planta, depois dos 106 sacos, assim mesmo ela me deu 49. No ano seguinte, 92 sacos, aqui, né? Então, nós temos a produtividade dessas lavouras com nível muito bom, inclusive de qualidade de fruto, uniformidade de fruto, muito boa pelo equilíbrio nutricional que faz. Tem muita gente que passou hoje aqui falando de gesso, de batata, de fósforo e tal. Então o que interessa é equilíbrio. Não adianta falar de um nutriente ou de dois, tem que falar de todos. Né? Você tem que falar dos macro, equilíbrio com os micro, entendendo? Senão você perde. Então isso aqui é feito dentro do contexto. Nós temos um livro aí, o André, de cafeicultura irrigada, dentro daquele contexto que tem lá de fertirrigação. Bom, aqui são lavouras, são áreas de lavoura que dá 3.550 hectares, e aqui são os anos de condução, 3 anos, 4 anos, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 4 e tal. Então, uma média de 4 anos de carregamento. Aqui são os sistemas, pivô, gotejo, pivô. Aqui, antes da agricultura de precisão, nós tínhamos uma média de 38,97, média dessas lavouras, e depois nós conseguimos chegar nos 46 sacas, depois de 4 safras consecutivas, nós aumentamos a produtividade em torno desse número aqui, que é 4,6 sacas. Então você consegue com esse sistema, não é de um dia para o outro, de um ano para o outro. Em 4 safras consecutivas, usando agricultura de precisão, eu aumentei a variabilidade ali, variou de 2 até 6 sacos, uma média de 4 sacas beneficiadas. Tá certo? Que paga todo e qualquer sistema de cafeicultura de precisão. Bom, só para lembrar para vocês, eu vou batalhar nisso, o que agrade, o tamanho da amostra é importante. Para tudo, não só para a fertilidade. Então, nem sempre eu pus aqui, o mais barato é o mais indicado, pois não revela a variabilidade real. O que eu quero dizer? Que um pivô de 100 hectares, ou uma área de 100 hectares, e se for de 100, eu vou gastar 200 amostras de solo. Aí o pessoal fala assim, não, uma loucura, eu vou gastar 30 conto, 206 mil reais de amostra de solo, eu gasto 20. Né? Mas, esses 6 mil que você vai gastar, que não é 6, que hoje você faz acordo, convênio com o laboratório de agricultura de precisão, sai pela metade, sai por 17 reais uma amostra, dá uma certeza e uma eficiência tão grande que você como consultor, ou você como produtor, você vai dormir sossegado. Você sabe, eu estou fazendo o melhor para que esse pé de café meu produzir geneticamente o que ele pode. A gente tinha ouvido falar, ó, tem uma variedade aí produzindo 80 sacos, 70 sacos e tal. Se você põe ela em condições não adequadas, não seja a lavoura toda, ou pequenas partes, ela não vai produzir isso, ela vai depauperar. Então, a grade aqui é o importante. Então, tem grade de meio, de 1, de 2, de 4, de 8.
E nós fizemos um trabalho, tem até o meu amigo Geraldo, está aqui, que me ajudou a fazer, lá na Fazenda São João. Nós fizemos fertilidade do solo, macro e micronutrientes, física do solo, argila, silto e areia e compactação, que vai refletir se eu tenho que subsolar ou não o chão. Subsolagem é uma prática importantíssima para a lavoura de café, tá certo? Por isso que aqui no nosso campo nós temos um ensaio de compactação muito bom. Fizemos a diagnose foliar de macro e micro, pragas no solo, nematóide, cigarra, da planta, bicho mineiro, broca, acro e outras, doenças do solo, roselínea, fusariose, ferrugem, cercóspora nas folhas e frutos, fomas, coquita, mancha rolada e mancha lunar. Foi analisado de meio em meio hectare, tudo isso que eu falei aí. Eu vou só mostrar alguns resultados que surpreendem a gente. Exemplo. Mapa de fertilidade do V%. Olha o meu V%. O azul é acima de 79. Vocês têm uma noção. Esse verdinho aí, camisa do Palmeiras, um grande time, 59 por 79. Então veja aqui que eu tenho 4, 5 manchas aqui, acima até do que seria ideal, que seria em torno de 60 e 70. E tenho essas manchinhas amarelas aqui, que é fertilidade V% de 30 a 35%. Então, essas amarelinhas aqui, eu tenho que chegar nos 60. Então, se eu for aplicar calcário aí, eu só vou aplicar nessas arinhas aqui. Isso com meio hectare de amostra. Com 1, já mudou. Com 2, muda mais. Com 4, muda muito. E com 8, olha a quantidade de erro que eu ia fazer. Se você pegar esse azul aqui, que daria acima de 79, jogar isso aqui, ó. Olha bem. Quanto que eu deixaria de jogar o certo no meu pivô. Entendeu? Bom. Outra aqui é diagnóstico foliar. Nós coletamos a amostra de folha nesses pontos de GPS. Do lado A, lado B das plantas. Então, se eu fizer com 8 hectares, as minhas folhas estavam 25 a 30 grama por quilo, ou 2,5% a 3%. E só tinha essa manchinha azul de 3,5%. Quando eu mudei para cá, olha como é que eu consegui detalhar a minha coisa. Apareceram manchas deficientes aqui, ó. Olha, 4 manchas deficientes, de 2 a 2,5%. Essas áreas, provavelmente, se tiver uma carga alta, como está faltando nitrogênio, a planta vai depauperar. Então, aquele negócio roda a lavoura, falou, esse cantinho aqui ficou ruim, pô, mas por que ficou ruim? Às vezes está aí a resposta disso, ok? Bom, esse aqui é praga de solo, isso aqui é cigarra. Foi feita a amostragem de 8 em 8 hectares, praticamente não achou cigarra. De 4, nós achamos mais ou menos metade dela aqui, ó. E quando nós fomos fazer de meio hectare, eu tinha acima de 10 cigarras por lado de planta, nesse vermelhinho aqui, ó. Essa parte do pivô, foi esse nível de cigarra, não produz. Agora, mais importante, se eu pegasse isso aqui, não ia aplicar. Se eu pegasse aqui, eu ia aplicar mais ou menos. E aqui, eu só aplico, esse é um pivô de 45 hectares, isso aqui provavelmente eu só ia gastar dinheiro em 10, 12 hectares, e não no pivô todo, que a cigarra está localizada lá. É até interessante falar que nesse pivô, o lado de cá, aqui assim, tem uma matinha. E a gente escutava os bichinhos cantar lá, para vir no café da gente. Então está localizado aqui. Isso é do solo, né? Agora esse aqui é o grande amigo nosso, chamado bicho mineiro. E vocês vê o que é mapa de bicho mineiro, de infestação. Então foi feito acima de 30% de folha minada, ó, um bando, né? E só tinha 5% aqui de azul. Quando foi reduzindo a grade, nós chegamos no real. O real é só esse miolo aqui, que dá uns 20 hectares que eu teria que ficar insistindo em reaplicando os produtos para praga, em vez de eu aplicar nessa área todinha. Ó. Isso aqui é praticamente 3 vezes mais. Está entendendo? Então a grade, quanto menor, mais detalhamento você tem,
e mais economia acontece, o mais acerto. Aqui, mapa de praga broca, né? A broca está em moda aí, não tem produto, o produto é caro e tal. Então, você vê broca aqui, ó, acima de 5%, não tem nenhuma. Mas de 2,5% a 5%, que já começa a prejudicar, só tinha essa manchinha aqui, ó. Se eu fosse por esse mapa, eu ia só aplicar aqui uns 3 hectares. Quando eu fiz o mapa com meio, ó, apareceu 1, 2 manchas já com 2,5 a 5%, e outras aqui já com 2,5. Então, eu teria que trabalhar com a broca aqui. Nas áreas azuis, eu não jogo. Não vou jogar nem Benevia, nem o antigo endosulfan, nem os cloropirifos da vida, não precisaria jogar. Compreendeu? E doença, fome e ascoquita. Se eu pegar aqui com 8 hectares, ó, eu não tenho nenhuma área acima de 10% de foma. 10% de foma é horroroso, né? Quando eu detalhei, olha quantas manchas graves de foma eu tenho aqui. Nessas manchas, se essa mancha continuar perto da florada, ali na florada eu perdi a minha safra. Naquelas manchas vermelhas eu não colho. Ou então vai dar uma mumificação de frutinho, né? Então, o detalhe do tamanho da grada é importantíssimo. Isso é física de solo, ó. Quando está muito compacta, é vermelha. Olha aqui eu iria fazer subsolagem só nessa meia-lua, aqui nisso, mas lá, ó, tem pedaço que eu não preciso fazer subsolagem. Então eu vou fazer subsolagem só no vermelho. Tá certo? Poda. Aqui é poda imediata, por exemplo, a planta está caindo para o meio da rua, poda seletiva, etc. Se eu fosse fazer aqui, sem poda seria esse pedaço, ele deslocou, eu tenho áreas vermelhas aqui, que eu tenho que fazer uma poda rápida, porque é café que está vergando para o meio da rua, ou às vezes está agarrando o pivô. Entendeu? Então eu não preciso fazer poda às vezes do pivô todo, eu vou fazer nos locais que eu tenho o problema avançado. E aqui, uma coisa importantíssima, e é o futuro que vai vindo aí, principalmente para a colheita mecânica. Isso aqui, o azul é acima de 55 sacos, o verde de 45 a 55, o amarelo 35 a 45, marrom 25 a 35 e o vermelho de 0 a 25. Então, se eu pôr aqui, eu não tenho nenhum pedacinho com 25 sacos. Mas se eu fizer essa grade aqui, olha bem, eu posso vir com a colhedeira aqui, ó, nessa vermelho, e passar ela no pau, passar ela com 2,5 km por hora. Já vou terminar. E vem vindo aqui, quando eu chegar no azul, eu mudo a velocidade e a vibração. Isso tem um trabalho de pesquisa que mostrou uma rentabilidade maior de hora-máquina, que hora-máquina custa 200 pau, de 12%. Real, 12% real é dinheiro pra caramba. Então aqui, só para ter uma ideia do trabalho que foi feito, cafeicultura de precisão, colheita mecanizada de café, esse trabalho foi feito aí pelo meu filho que está aí, mais uma equipe de mecânica, de mecanização. E aqui é um mapa que foi feito as avaliações. A área azul, ela tinha 80 sacas, essa azul, verdinha 60, 80, amarelinha 40, 60, a intermediária aqui com 30, 40 e a vermelha 0 a 30. Não tinha vermelha. Aí a máquina entrou aqui com uma certa velocidade, quando ela chegou aqui, ela mudou a velocidade, a vibração. Aí chegou no azul que tem mais, ela teve que andar mais devagar para poder tirar o café. Então você consegue controlar a máquina, a velocidade da máquina, a vibração, com uma eficiência de colheita muito melhor do que a gente faz hoje. Inclusive, só para adiantar para o pessoal todo, esse ano vai sair um projeto da Jato, mais a Unesp, sobre esse assunto, e provavelmente, a partir do ano que vem ou do outro, vai sair máquina já com o sistema de cafeicultura de precisão, colhendo de acordo com o que está no pé de café. Aí eu vou usar a velocidade que eu preciso para aquele pé, para aquela mancha de 20 sacos, de 30 sacos, de 40 sacos, até de 80. Ok? Bom,
Aqui, só para vocês terem a agricultura de precisão, foi o seguinte, ó. O azul foi o café caído na colheita normal, passando a máquina normal. Quando eu passei com a agricultura de precisão, eu diminuí 9% do café do chão. 9% do café do chão, fala, 9% é muito pouco. Não é muito pouco, porque o café do chão vale 100 conto a menos do que o café do pé. Então, isso aqui é significativo, né? O café que ficou na árvore, ficou tanto um contra o outro, ficou igual, 7%. E o café colhido, com a agricultura de precisão, eu colhi 82 sacas, contra as 79 da outra aqui. Entendeu? Então, é isso, até na mecanização de colheita, ela vai ser funcional. Bom, para encerrar tudo isso que eu falei para vocês, nós estamos fazendo já em quase 7 mil e tantos hectares, eu fiz 2 modelos de custo. Um é com prestação de serviço, quer dizer, meu jovem amigo aqui, quem que vai primeiro, eu ou você? Então, nós fizemos um modelo de custo que você vai lá e contrata uma firma. Contrata a firma dele para fazer a amostragem, para fazer isso, fazer aquilo, todos os trabalhos. Não custa caro isso. E outra que você vai comprar o equipamento completo, aí são para grandes fazendas, tá certo? Como também vocês podem juntar 10 produtores de 40 hectares e contratar um serviço desse. É viável de toda e qualquer forma. Então aqui, apresentação dos resultados, a média das lavouras que eu apresentei para vocês, de 3 mil e tantos hectares, é 42,3 sacos. Com a agricultura de precisão, eu aumentei 4,6 sacas, né? Aí eu pus ainda aqui dentro o custo das análises de solo, serviço, GPS, CFX, que é o equipamento, field, e os benefícios. Eu reduzi os insumos em 30% a menos, na média, o custo de produção da saca e o preço de venda, que eu vou mostrar para vocês aí. Então aqui, ó, eu comprando um módulo de 400 hectares, eu pus um módulo por causa do serviço de coleta. Então aqui, ó, eu gasto, para coletar, fazer um mapa, deixar tudo prontinho, eu gasto R$35, tá certo? Para 400 hectares, foi botando aí, 35 por hectare, 35 por hectare. Laboratório, 2 amostras por hectare, 34. GPS de campo, tal, a gente compra um GPS hoje por R$4.000, a durabilidade dele é 10 anos, a manutenção é 10%, então ele me custa por hectare R$1,10. É baixíssimo, né? E o conjunto, que é esse 75, ele custa hoje, montado na sua adubadeira, você tem lá, tem Minami, qualquer uma dessas, né? Se for hidráulica, muito mais fácil, fica mais barato. Se for mecânica, dá para montar. Ele custa hoje 30 pau. Dura 10 anos, manutenção é mais ou menos em torno de 5%, e 15 a 15. Para 400 hectares, por hectare sai R$8. Então isso aqui, o custo total, se eu tiver 400 hectares, porque o aparelho é aquele aparelho de 30 pau, dá para fazer 400 hectares por ano. Tá certo? Dá para esticar até, né? Se você fizer uma análise de solo mais cedo, abril, aí você ganha mais um mês. Então esse aparelho pode ir para 500 hectares. Mas fazendo esse número médio aí, eu vou gastar por mim, R$78. Tá certo? Contratando serviço e eu fazendo a minha aplicação. Se vocês lembram lá atrás, só do cloreto, já pagava isso aí, que eu economizei, e sobrava ainda uns 50 para tomar uma cerveja, né? Já se eu fizer um módulo para grande produtor, eu não sei se os outros grandes, porque tem os produtores aqui de 3.000, 4.000 sacos, eu tenho lavoura que o pessoal tem 1.500 hectares, então essa aqui eu fiz um módulo de 1.200. Então aqui eu tenho que comprar, eu vou comprar o quadriciclo para fazer. Então eu compro o quadriciclo, custa 24 mil, dura tanto tempo, tal, então ele vai me custar por hectare esses 15. O trado, que é aquele que o cara estava lá furando, ele custa R$1.700.
mais a broca, que custa 270. Por 1.200 vai custar 0,50 centavos. Né? A broca está aqui, 0,50, depois o GPS, tudo aquilo que nós falamos já lá atrás, vai custar 30,36. O aparelho tudo, o mesmo preço do outro, 8,52 cada aparelho, né? Coleta das amostras, a gente gasta 2 homens durante 200 dias para fazer 1.200 hectares de amostra de meio hectares. E, então gasta esse valor aqui, eu pus o valor de R$ 2.800 para cada coletor, com direito trabalhista e tudo. Existe mais barato, mas esses são preço de funcionário de firma, né? Então vamos botar igual na fazenda. Serviço de interpretação, construção de mapa, eles cobram R$ 3 por unidade. Então, você contrata o seu serviço da sua firma, né? Você vai lá, contrata, R$ 9, ela te dá um mapa de calagem, um mapa do fósforo e um mapa do potássio. Aí fala assim, não, eu queria fazer o mapa da broca, então você faz o mapa da broca para você. Aí tem que ser um agrônomo que vai te dar a interpretação daquilo. Vai chegar, vai fazer só esse pedacinho aqui. Esse pedaço você não faz. Você vai gastar tanto, já te dá as quantidades certinhas para você não errar. Né? Então isso ficou, eu comprando tudo, fica em R$ 35 por hectare. É preço de banana, né? Então aí, a discriminação do benefício, então nós temos o seguinte, a correção do solo, botando 30% sobre a média de 1,5 tonelada por hectare, que a gente gasta, a 85, eu economizo 29 por hectare aqui, isso é a média, né? Correção do solo, 81, correção do potássio, 227, total do benefício, aquilo que já mostrei, R$ 338, que paga, seja comprando para 1.200 hectares, seja comprando, pagando o serviço para 400, e até, por favor, de 100, se o cara quiser trabalhar sozinho, não quiser fazer uma sociedade com o vizinho, qualquer coisa assim. E o benefício é R$ 1.111. Por quê? Porque eu colhi mais. Eu aumentei 4 a 5 sacas de média do meu café. Então, só para finalizar aqui, o que eu tenho? Se eu contratar a prestação de serviço, o meu lucro, ou vamos dizer, chamado de lucro não, o meu benefício econômico por hectare é de 1.052. Se eu pensar naqueles 100 hectares, eu estou ganhando 100 mil, tá certo? Por ano. Eu compro um trator por ano, só fazendo isso aí. Se eu tiver 400 hectares, cada 400 hectares, cada 100 eu vou comprar um trator, né? E na opção 2, que é a coleta própria e tal, eu vou ter um benefício de 1.075, um pouquinho menos, porque eu tenho que comprar aquele quadriciclo, aquele furador, etc, etc. Bom, palavra final aqui para vocês é o seguinte, isso aqui é uma realidade, é palpável, não tem será, nem porquê, tem que existe, quer usar, está aí, tá certo? Tem que tomar cuidado com as firmas que vocês contratem, primeiro, para ver se o agrônomo que está lá na firma sabe café. Ele se saber só soja ou só milho, ele não vai te indicar as recomendações decentes. Então, se você tiver um agrônomo conhecido, ele pode dar as interpretações que ele quer para a sua fazenda, para o escritório lá que você contratar, né? Então eu sou consultor, falo para o senhor, calagem, a taxa de adesão aqui nós vamos fazer assim, assim, assado. Se eu passo isso aí por informação para o escritório te dá os mapas, tudinho que nós falamos, aí você põe no aparelho e sai aplicando, né? Então hoje, nós estamos conseguindo, praticamente de 2 a 4 safras, uniformidade da fertilidade. Pontos fixos para todas as avaliações de fertilidade e monitoramento de praga e doença. A grande vantagem, se eu tiver emprego, um pragueiro na minha fazenda,
O que o pragueiro faz? Se você põe ele de segunda-feira, ele não entra dentro da lavoura. Ele está cansado, o time dele, Corinthians, perdeu, tal. Aí não entra. Agora, se ele tiver que ir lá com o GPS, naquele ponto, que se a lavoura durar 50 anos, ele tem que ficar lá 50 anos avaliando no mesmo lugar, ele não vai mascarar a avaliação sua de forma nenhuma. Tá certo? Isso hoje, em cultura de algodão, o pragueiro de algodão é a peça muito mais importante que existe. O algodão é quase tomate. Pulverizar hoje, amanhã também, de noite. Então, se tiver um pragueiro bom, você economiza um absurdo. E se tiver GPS no plantio de algodão, eles têm dado uma economia tremenda. Fato é que um pragueiro de algodão hoje ganha 4, 5 mil reais por mês. Entendeu? E um pragueiro nosso, a gente tem tanto menino novo saindo de colégio agrícola, nós pegar um técnico agrícola, põe perto de um agrônomo mais velho aí, que na Araguari põe perto do Mosca, que está ficando velho, né? Está gordo e tal, para ele treinar o menino, né? Olha aqui, ele trabalhou novinho com o pessoal aqui, entendeu? Mas já está gordo, está velho, está meio cansado. Você prepara um menino desses para ser, não é o pragueiro, mas para ser o cara que vai definir se você vai jogar 1 tonelada, meia, a importância que esse cara passa a ter dentro da fazenda. Tá certo? E breve, com o que já está sendo feito, nós vamos ter, além de aplicações corretivas de produtividade. O que é isso? Eu vou avaliar, aqui eu vou colher 40 sacos, ali naquele canto 20. Então aqui eu jogo 300 kg de nitrogênio, vai jogar 200. Para que eu vou jogar 300 no pivô inteiro ou na área minha inteira? Aqui eu fiz análise, CTC do solo, para potássio, está 7, né? Ali está 2, eu vou jogar o potássio lá, não vou jogar aqui. Então, essa coisa, essa precisão permite esse detalhe. Até permite, o professor falou de clima, né? Que até numa lavoura, você tem um microclima da lavoura, que você vai saber certinho onde a forma começa, que é o lugar mais úmido, mais atacado de vento. Você consegue mapear aquilo lá, como se você fosse fazer um exame de coração e passa dentro de um negócio que chama cintilografia. O cara tira daqui da cabeça até o dedão, veia por veia, artéria por artéria. Entendeu? Então a gente consegue fazer isso. Bom, podemos ainda fazer uso, quando o preço baixar, não sei se o pessoal está aí, do lenta liberação ou de N protegido. Hoje foi falado um monte disso. Nós estamos com trabalhos de todos os nitrogênios, fonte de nitrogênio que existe no Brasil, de lenta liberação, de proteção com enxofre, de proteção com resinas e instalados. Uma lá no Rio Paranaíba e o outro aqui com o nosso amigo Reginaldo. Não é, Reginaldo? Tá bom ou não tá? Então, e estamos também com fósforo protegido. São coisas que, se Deus quiser, se me permitir minha vivência mais uns 3 anos, nós vamos soltar um boletim do que vocês vão poder usar isso. Em vez de ficar falando, tem isso, tem aquilo. Não adianta falar, tem isso, vão testar. Se funcionar, põe no boletim para vocês usar. Se não funcionar, põe no boletim e fala, não use, né? A gente tem que ser sincero, né? Bom, aplicação corretiva de infecção infestada, você fez o programa, você peguei o programa de um triazol e uma estrobilurina. Minha área todinha, apliquei em dezembro, ferrugem e cercóspora. Aí fala assim, bom, fevereiro essa doença vai começar a subir. Aí o menino que você contratou, que é o seu pragueiro, faz o levantamento. Aí ele acha um cantinho da lavoura lá que a cercóspora está comendo solta. Você vai lá e pega um produto, uma estrobilurina, mais um cobre, mais às vezes um adubo foliar, e só joga naquela área. Joga naquela área toda, como a gente vem fazendo hoje. Aplicação direcionada à física do solo, adensamento. Nós fizemos trabalhos aqui, esse boletim que está aí, tira do bolso aí R$10, compra um boletim, está ali para comprar, e nós estamos pedindo dinheiro, porque a Embrapa prometeu um dinheiro para coisa e não deu, né? A Dilma cortou o dinheiro. Então nós estamos vendendo, não era para vender, era para doar, estamos vendendo o boletim, tem informação
de 6 anos aí, boas pra caramba, de R$10. R$10 você fica um monte. Quanto de esterco galinha eu vou usar? Quanto de palha de café? Esterco de peru, tem tudo ali. Quanto que você tem que usar, como que você tem que usar. E tem isso aqui, que eu queria chamar a atenção de vocês, que ninguém gosta de fazer, que é subsolar a lavoura, com um aumento de 18% de produtividade. Tinha lavoura aqui de 12 anos no campo experimental, meu amigo Reginaldo, vão subsolar? Vão. O Reginaldo dormiu bem uma noite, no dia de manhã, ele mesmo foi lá, metemos subsolador, 4 safras seguidas, o resultado aí para vocês verem o que está acontecendo. Por isso que ontem enchi o saco do meu amigo André aí, com o negócio de enterrar gotejo, porque o subsolador com gotejo enterrado fica meio difícil, né? Então, e é uma técnica que aumenta a produtividade. Mas sempre tem uma saída, né? Sempre tem uma saída para fazer. Tira um pouquinho, põe lá e tal. Então, isso tudo aqui, e também o controle do mato. Eu faço uma avaliação, eu tenho aqui braquiária. O que eu jogo na braquiária? Glifosato, 2 litros, 3 litros. Mas, pertinho da braquiária ali, na outra mancha, eu tenho trapoeraba. Aí eu vou jogar o que na trapoeraba? Jogar um 2,4-D. Então eu vou distribuir os herbicidas de acordo com o mato que eu tenho na minha lavoura. Aí eu não faço o que a gente tem feito hoje. Joga qualquer jeito aí, o que der, depois corre atrás. Aí começa a aparecer corda de viola para danar, a gente não controla, etc, etc, etc. Tá certo? Então, vou encerrando isso aqui. Desculpe a demora. Aqui está o nosso contato, né? Essa aqui é a firma que nós temos, tenho com meu filho aí. Qualquer coisa vocês podem ligar nesse número, tem o número dele também. E chamo a atenção para vocês, que tem aqui um colega, pouco mais novo do que eu, especialista em solo e em gesso. Hoje falo muito de gesso, gesso daqui, gesso de lá. Ele vai falar de gesso. Ele tem 6 anos de gesso. Então ele vai ver se tem que engessar a lavoura ou não engessar a lavoura. Muito obrigado a todos, desculpa alguma coisa.